Olá, amigos! Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje com um assunto fascinante. Qual o papel da psicografia, a mensagem daqueles que já partiram, nos processos que correm na nossa justiça? Para conversar conosco, o presidente da Associação Jurídico Espírita de Goiás, Dr. Akira Ninomiya Júnior. Você acompanha ainda Calcide Sarroris com o Evangelho Responde, a dica de leitura da semana, o momento cultural e muito mais. Estamos começando o nosso Encontro Fraterno e você é nosso convidado. Olá! Hoje nós temos a alegria de receber aqui pela primeira vez no Encontro Fraterno o Akira, que é nosso companheiro de trabalho aqui da FEEGO, da AGE. Akira, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é um prazer. E nós pensamos nesse assunto, né? Nós temos conhecimento pela mídia de alguns casos que, colocando ali, fazendo parte do processo criminal, haviam mensagens psicográficas. Como é que é isso? Como é que se pode colocar uma mensagem psicografada atribuída a alguém que já morreu como prova subsidiária aí nesses processos? Perfeito. É uma questão que vem sendo trabalhada já há algumas décadas. Começou em 76, em Goiás, e muito vem sido dito a respeito, porém, infelizmente, muito pouco esclarecido. O primeiro caso, talvez o mais conhecido, o caso do Maurício Garcês, a mídia vem trabalhar da forma como a mensagem tendo sido o elemento para influenciar a decisão do juiz, o que não foi verdade. Se a gente pegar os autos e analisar, nós vamos perceber que, logo após o fato, o acusado deu seu depoimento, ele relatou, segundo a óptica dele, o que aconteceu. Dias depois, a perícia foi até o local e disse que a versão dele poderia sim ser verdade, conforme toda a perícia realizada. 2 anos depois, veio uma mensagem atribuída ao espírito da vítima, psicografada por Chico Xavier, o que para nós, espíritas, faz toda a diferença. E ela veio dizer exatamente a mesma questão que havia sido trabalhada já no processo. Então a mensagem, ela não trouxe nenhum elemento novo. E o juiz do caso, Orimar Bastos, ele, na sua decisão, ele não fundamentou especificamente sobre a mensagem. Ele fez a fundamentação jurídica e mencionou a carta psicografada. Fez uma menção. E ainda disse que, embora até então nada havia ocorrido no meio jurídico. Então, esse foi o caso. A mensagem ela foi mencionada numa decisão e, a partir de então, a mídia começou a trazer toda uma polêmica, começou a ampliar os fatos e começou a dizer que a mensagem havia absolvido. Não, usou esse termo. A mensagem psicografada absolve o réu. Para começo de história, quem absolve é o juiz, na mensagem. Então, esses são os elementos. Mas aí sim, a partir daí, vários outros casos, né, trouxeram a mensagem psicografada para tentar, né, absolver os acusados. Nesse caso específico do Maurício Garcês, não é, que aconteceu aqui em Goiânia mesmo, na década de 70, não é isso? Em 76. Então, nesse caso, quer dizer que aquela psicografia que foi depois anexada ao processo, porque ela foi juntada ao processo depois de 2 anos, então, que havia sido iniciado. Exatamente. O processo. Essa psicografia, como você disse, ela não foi decisiva, porque ela não trouxe nenhuma informação nova. Não. Na verdade, o que a psicografia dizia só confirmava o que já havia sido realmente identificado ali como sendo fato. Mas então, o fato, nós podemos considerar que o fato do Dr. Orimar, o juiz, ter mencionado é que pode ter, de repente, aberto essa possibilidade? Nesse caso específico, eu vejo como seria determinante se tivesse chegado, por exemplo, e de fato foi, a júri, porque você sensibiliza as pessoas. Então, uma mensagem psicografada, ela é extremamente poderosa, digamos assim, sob o aspecto jurídico, quando é levada a júri. Porque nós temos toda uma comoção social, as pessoas já podem ir influenciadas por aquilo. Aí sim, porque o jurado ele não tem que se basear num elemento jurídico. Ele vai analisar os fatos conforme foi apresentado no julgamento, de acordo com a questão subjetiva dele, ele vai dar seu voto. Aí nesse caso sim, eu vejo até mesmo o perigo de uma mensagem ser usada como prova.
Você também comentou, quando falava sobre esse caso, o fato de que a mensagem foi psicografada por Chico Xavier. Exato. Né? Que é um médium que nós não temos dúvida da idoneidade moral, não é? Teve toda uma vida de dedicação em benefício do próximo, não somente na área da mediunidade, mas também no campo social e tudo mais. Você acredita que isso também deve ser considerado, por exemplo, qualquer tipo de mensagem psicografada que sirva de comprovação de alguma coisa, é importante se verificar a origem? Sem dúvida alguma. Inclusive, quando a gente avalia a possibilidade de usar uma mensagem no contexto probatório, nós enxergamos mais a possibilidade no sentido de instruir, orientar um inquérito policial mais do que ser usado no processo como prova. Porque se ela traz um elemento que até então não foi observado, ótimo. Então, a polícia, por meio do inquérito, vai averiguar. E chama-se a perícia, eles vão verificar se aquilo pode ou não. Agora, uma mensagem com um possível depoimento de uma vítima ou de um espírito terceiro, vamos supor que não necessariamente a vítima, mas o avô da vítima, que já tinha desencarnado, vem dizer o que aconteceu. E aí? Fica mais complicado. E é interessante porque a própria doutrina espírita nos traz esse alerta. Quantos espíritos vêm se manifestar que nós não sabemos realmente quem é? Exatamente. Se nós espíritas temos dificuldade de identificarmos a procedência daquela mensagem, quem dirá o judiciário? Quem dirá a sociedade? Então, uma coisa é ser possível, outra coisa, convém ou não convém? Certo. Juridicamente é viável. Agora, sob o ponto de vista prático e principalmente doutrinário, nós temos nossas dúvidas. Entendo. Bom, nós estamos falando de um assunto que você viu que é realmente muito interessante. Nós vamos para um breve intervalo. Você acompanha antes a dica de leitura da semana e nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. Dramas da Bretanha. Um livro de Ivone Pereira, o espírito é Charles e vem complementar a trilogia Nas Voragens do Pecado e Cavaleiros de Numier. O drama de Bretanha acontece na França e mostra para nós novamente alguns espíritos que em provas reencarnatórias tentam se reequilibrar diante da justiça de Deus e principalmente aquela jovem da época de Paris, Ruth de La Chapelle, na Holanda, Berta, e agora na França se apresenta como Andréia, uma jovem doente, fragilizada, sempre melancólica e influenciada por um inimigo obsessor que estava ali ferrenho a vingar-se. Andréia, muito jovem, mais uma vez se apaixona e por esse amor resolve vivenciar novas experiências. Entretanto, o destino faz com que haja desarmonia, desavenças, culminando mais uma vez no seu suicídio, lançando-se ao mar. É importante nós nos apercebermos que através da leitura, mais uma vez, aquele grupo vivenciando aqui, na roupagem terrena, busca o seu aperfeiçoamento espiritual. Dramas da Bretanha, um livro muito bonito, muito interessante, agradável de se ler e que vale a pena nós viajarmos na maravilha da leitura na França antiga. Boa leitura. E lembrem-se, é uma trilogia, Voragens do Pecado, Cavaleiros de Numier e Drama de Bretanha, e retratam experiências encarnatórias da médium Ivone Pereira. Boa leitura para todos. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente.
estamos de volta hoje falando sobre o papel da psicografia nos casos de processos criminais. Akira, você falou agora há pouco de que muitas vezes, então, uma mensagem com informações novas, elas podem servir como referência para a investigação sobre o caso. Normalmente, isso tem sido aceito pela polícia, por quem investiga? No Brasil, ainda não. Na verdade, não tem sido explorado. Agora, em outros países, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, tem sido utilizado já há muitas décadas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, em 93 foi feita uma pesquisa nas 50 maiores cidades norte-americanas. 35% delas já haviam recorrido a paranormais para ajudar a desvendar esses casos. Isso 20 anos atrás. Então, hoje, o número de médios que são consultados é muito grande, muito grande. Inclusive, o próprio FBI consulta médiums. Inclusive, uma média, a Helen Selle, já deu palestra para os investigadores. A primeira paranormal a dar uma palestra no FBI. Na minha opinião, talvez uma das mais sérias polícias investigativas do mundo. Que interessante. E talvez por isso, então, essa grande quantidade de seriados que nós temos aí nas TVs, fazendo referência a esse tipo de médium, que eles conhecem como paranormais, não é? Ou seja, é essa paranormalidade auxiliando em se desvendar esses crimes. Exato. Vamos avaliar agora do ponto de vista espírita. Nós espíritas acreditamos que a mediunidade é algo que Deus nos concede gratuitamente para que nós também possamos fazer uso, né, em benefício das pessoas sem nenhum tipo de ganho particular. Mas no caso lá, eles são profissionais, não é? Eles são os paranormais contratados, os médiuns contratados. Por outro lado, nós sabemos que eles não têm a menor ideia do que seja espiritismo, né? Como é que se avalia essa questão, essa relação do médium com esse papel que ele tem que exercer? Perfeito. Um ponto importante é que trabalhar-se a paranormalidade enquanto gênero. Existem vários fenômenos que é abrangido pelo termo paranormalidade. E disse a ciência que a mediunidade é uma delas. E a mediunidade está diretamente ligado a princípios de ordem evolutiva, segundo nós entendemos que a doutrina nos trouxe. Esses paranormais, médios nós chamamos, eles podem até nesse momento, no primeiro momento, atuarem como se eles tivessem um dom específico que eles nasceram com ele, não necessariamente uma questão ligada à sua missão divina. Mas o que eu vejo nesse caso é o benefício que esse dom, essa mediunidade deles traz para N pessoas. Então, vários casos de pessoas sequestradas, desaparecidas, eles conseguem encontrar. E pode ser que, em algum momento, nessa caminhada, eles se encontrem, dentro do princípio evolutivo. Então, existem vários caminhos para que a gente possa atingir a nossa evolução. Talvez, no caso deles, seja o ideal, para eles no momento. É interessante isso que você coloca, porque num desses seriados, aquela médium, Alice Dubois, né, na seriadinho Medium, nós percebemos que ela se envolve com os casos, ela tem o sentimento de querer ajudar, de querer Exato. Colaborar, né? Isso já é altamente benéfico, não é? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Quantos médios nós temos hoje que ainda derrapam nas questões de ordem moral, mas, no entanto, são instrumentos da espiritualidade superior? Sem dúvida. E você publicou um livro sobre esse assunto. Sim. Não é? Como é que foi? Como é que surgiu a ideia do livro? Como é que você chegou a publicar esse livro? Começou com uma pesquisa independente. Eu ainda era acadêmico de Direito e passei 3 anos estudando o tema, entrevistando, pegando cópia de processo. E, uma certa altura, um grande amigo, Luiz Carlos Coelho, espírita, né, ele é advogado atuante, ele falou, olha, pega uma parte dessa pesquisa e faz uma monografia. Fizemos isso. E depois que apresentamos, o nosso orientador, o Péricles Antunes, falou assim, olha, publica que vale a pena. Ele passou 1 ano pegando no meu pé até eu publicar. E o livro, A Psicografia como Prova Subsidiária no Processo Penal. Exatamente. Está hoje à disposição para quem quiser conhecer, né? Para quem quiser conhecer melhor o trabalho do Akira. Agora, você encontrou alguma dificuldade nesses 3 anos de pesquisa para conseguir realmente consolidar todo esse material para a publicação do livro? Vários. Vários, primeiro, porque nós não temos muitos elementos que nós podemos recorrer. Os processos são antigos, os primeiros, não estão sendo bem conservados. E existe muita resistência quando nós vamos entrevistar pessoas a esse respeito.
Então, inclusive, depois dessa publicação, nós começamos a unir vários pesquisadores para a gente começar também a apoiar novos pesquisadores, né, trazer mais apoio, porque essa área de pesquisa ainda é muito carente, extremamente carente. Akira, nós vamos ter que novamente ir para um breve intervalo, mas quando voltarmos eu queria falar um pouquinho sobre o caso Humberto de Campos, né, com relação aos direitos autorais em relação à mediunidade de Chico Xavier e também um pouquinho sobre o trabalho da Associação Jurídica Espírita. Claro. Nós voltamos daqui a pouquinho. Antes, assista o Calci com o Evangelho Responde. Até já. Olá, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 16 a 21. Uma parábola muito pouco divulgada. Jesus comenta a respeito de um homem que, tendo colhido muito e estava com os seus celeiros abarrotados, pensou: o que eu vou fazer? Meus celeiros já estão abarrotados. Já sei, vou derrubar esses celeiros, construir outros maiores. E hei de recolher lá todo o meu trigo e todos os meus bens. E aí sim, a minha alma poderá, tendo uma quantidade enorme de bens, poderá repousar, comer, beber e regalar-se. Mas Deus, diz Jesus, neste mesmo momento em que o homem planeja isso, Deus diz: insensato, nesta mesma noite ser-te-á reclamada a alma, ou seja, ele vai desencarnar. E as coisas que acumulaste, de quem serão? Assim é a vida, muitas das vezes. Fazemos planos materiais, projetamos algo, mas o planejamento da espiritualidade com relação a nós, muitas das vezes, pode ser diferente daquilo que nós planejamos. Esse homem planejava comer, beber, regalar-se. Já está forrado, já está milionário. Como é o sonho de muita gente, ganhar na loteria e comer, beber e regalar-se. Mas e o plano da espiritualidade? E assim acontece muitas das vezes. Frustração, depressão, angústia, porque o plano da espiritualidade foi diferente daquele plano que nós traçamos como homens, como pessoas, esquecidos de que somos espíritos. Se isso aconteceu contigo um dia, veja quais são os planos que a espiritualidade tem para você. Porque muito além da necessidade do corpo, ou da vontade que temos de comer, beber e regalarmos, a programação divina que nós mesmos aceitamos e colaboramos no seu planejamento, antes de reencarnarmos aqui. O Evangelho responde. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente.
Estamos de volta hoje com um assunto fascinante, a psicografia como prova nos processos judiciais. Akira, antes de falarmos sobre o caso Humberto de Campos, você falou de outros casos que surgiram depois do caso do Maurício Garcês aqui em Goiás. Existem muitos casos em que a psicografia entrou como prova nesses processos? Conhecidos hoje, 10. Desses 10, 6 aqui em Goiás. 10 no Brasil? Isso. 6 em Goiás? 6 em Goiás. Nós temos 2 atualmente em segredo de justiça. Olha que interessante. No caso de Humberto de Campos, nós sabemos que a família do falecido Humberto de Campos entrou com um processo contra a Federação Espírita Brasileira e contra Chico Xavier, Sim. pleiteando os direitos autorais, já que era Humberto de Campos, né, que estava escrevendo, que a família tivesse o benefício. Como é que foi essa história? O que aconteceu? Eu olho muito esse fato sob o ponto de vista de espírita, realmente, porque ali foi um marco, onde nós começamos de fato a discutir o efeito, as consequências da mediunidade no meio jurídico. Porque ali falou-se sobre direito autoral, mas acabou tangenciando para um outro lado. Existe ou não existe essa possibilidade? A mediunidade é ou não é real? Um espírito pode ou não pode se comunicar? Então, quando a gente tem uma discussão como essa, no meio jurídico, nos tribunais, a forma de lidar com o assunto é outra. Então, requer-se muito mais seriedade, porque ali muitas pessoas são completamente contrárias a isso. Então, acaba nos obrigando a trabalharmos de forma mais contundente na hora de demonstrar que é um fato real. E no caso em questão, a justiça entendeu que não tinha como pagar direitos autorais de alguém que já estava morto. Esse caso acabou sendo aquela discussão que não chega a lugar nenhum. Porque como demonstrar se era ou não era? Então acabou que por fim, né, a partir de então, passou a se usar o nome irmão X, em virtude dessa discussão toda. Ou seja, o próprio Humberto de Campos, evitando, não é, a continuidade dessa guerra, digamos assim, Exatamente. ele preferiu adotar um pseudônimo, evitando essa Exatamente. situação. Mas o trabalho foi feito. Todos olharam para a questão. Vamos falar um pouquinho sobre a AGE, a Associação Jurídico Espírita, que, né, foi criada recentemente. Por que criar-se uma Associação Jurídico Espírita? Olha, nós enxergamos nessa associação, aqui em Goiás não foi o primeiro, claro, já é um movimento um pouco mais antigo. Há 5 anos já tem um movimento jurídico espírita no Brasil. Então nós trouxemos para Goiás esse trabalho. Todo mundo nos pergunta se a AGE existe para fazer uma assessoria jurídica no movimento espírita. Também, mas não é esse o objetivo. E aqui eu pego um pouco a carona no tema do nosso congresso desse ano, Atitude Cristã, e o nosso objetivo principal é trazer a atitude cristã para a nossa atuação no meio jurídico, que é extremamente carente. Extremamente carente. É sermos plenamente, no nosso meio de trabalho, aquilo que nós somos no centro. Ou seja, termos coerência na Exatamente. nossa atividade profissional, junto aos princípios que nós abraçamos como espíritas. Exatamente. O próprio Emmanuel, na obra Há 2000 anos, logo na introdução, ele faz uma observação fantástica. Ele diz o seguinte: quando nós falamos da influência do Evangelho nas questões sociológicas da atualidade, nós estamos entregando, apontando para a sociedade um código de conduta que deve ser seguido na nossa caminhada. Então ele já aponta que aquilo que nós temos nas obras básicas, na doutrina espírita, nós temos que trazer para a nossa conduta. E também o próprio Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, ele vem dizer o seguinte: todo esse trabalho, a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, não deve ser objeto tão somente de adoração, mas para ser aplicado na legislação, na administração e nas nossas obras. Então essa é a ideia, esse é o princípio, pegar aquilo que nós aprendemos com a doutrina, com os evangelhos e trazer para a nossa atuação prática. E nesse caso, esse outro papel da AGE, que seria também prestar uma assessoria jurídica para as casas espíritas, para o movimento espírita. Como é que funciona essa atividade? Nesse caso eu cito um exemplo específico, 2 na verdade. Um ligado, por exemplo, à questão tributária das casas espíritas. Muitas casas não vêm solicitar, né, esse benefício que ela tem direito, por ser de ordem religiosa, ela não precisa pagar, por exemplo, o IPTU. Então, nós fizemos uma nota de orientação que vai ser enviada para todas as casas
que são adesas ao movimento espírita goiano, orientando como proceder e juntando também requerimento, modelo. Basta ela preencher, juntar os documentos e levar na prefeitura, e ela vai ter esse benefício. Então, atacar no ponto central da questão e não só ficar apagando incêndios, que advogando aqui ou ali. Né? E além dessas orientações diretamente às casas, nós também fazemos campanhas de temas extremamente pertinentes. Um deles, por exemplo, é o Projeto Florescer, que vem prestar uma orientação, um esclarecimento no combate à violência infanto-juvenil. Olha que interessante. Bom, a AGE tem algum site, algum endereço que as pessoas possam buscar mais informações? www.aggo.org. Muito bem. Basta acessar, pode ter informações de como se filiar e fazer parte junto com a gente. E quem pode se filiar? Isso que eu ia falar agora. Então, a AGE ela é aberta não somente para os advogados, mas promotores, juízes, serventuários e afins. Várias áreas ligadas a esse meio jurídico podem vir fazer parte, inclusive acadêmicos. Todos são muito bem-vindos. Muito bem. Akira, nós agradecemos muito a sua vinda ao nosso programa, a sua participação. Com certeza nos trouxe muitas informações valiosas. Eu que agradeço. Nós agradecemos a você por ter ficado conosco. Nós temos ainda o Momento Cultural e na semana que vem nós voltamos com muito mais informações importantes para todos nós. Fiquem com Deus e uma boa semana. Até lá.